Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, do Mato no Prato, e estou aqui a convite do Sesc Taubaté para a gente falar sobre cultivo, a hora de plantar punk, como manejar até o crescimento. Essas são dúvidas muito frequentes das pessoas que gostam desses tipos de vegetais e hoje eu estou aqui para falar sobre algumas delas e as melhores técnicas de plantio, cultivo e até a colheita. As plantas alimentícias não convencionais são plantas menos comuns nos mercados, portanto, menos comuns nos espaços de cultivo e também, por isso, menos conhecidas pelas pessoas. Na hora de comer, isso já gera muitas dúvidas. Na hora de cultivar, é ainda pior, porque as pessoas ficam amedrontadas pela dificuldade de conhecer as técnicas, as maneiras corretas. O fato é que essas plantas são extremamente rústicas, são plantas que a gente chama de ruderais, resistentes, que sobrevivem muitas vezes por conta própria nos espaços. Então, na hora de cultivar, o primeiro passo é respeitar os ambientes em que elas se mostram adaptadas e com naturalidade conduzindo o crescimento dessa planta. Conhecer os aspectos do ambiente, como por exemplo, temperatura, umidade, a insolação, são muito valiosos para a gente ter sucesso. O solo, como a gente já viu por aqui, é fundamental. Mas a gente tem outras variáveis que também são bem interessantes, como a época, como a forma de se introduzir na terra e como manejar até que essa planta desenvolva suas raízes. Vamos começar então por esse feijãozinho minúsculo aqui. Aqui eu escolhi 4 sementinhas. O que eu pretendo fazer? Testar em 2 ou 3 pontos diferentes aqui da minha horta. Aqui, esse cantinho foi escolhido porque é próximo do muro, onde a gente pode, de repente, bater alguns preguinhos ou colocar um fio de nylon, um arame, para servir de suporte para essa planta crescer. E também aqui, o caule do mamoeiro pode servir de suporte para ela também, para ela crescer. Muito simples. Aqui eu não preciso de fazer nenhum grande preparo. Como essa terra já foi recentemente revirada para plantio de outras espécies, até eu tenho aqui próximo de mim uma mudinha da capuchinha e outras que estão aqui nesse barrado do muro, eu vou só tirar um pouquinho aqui da minha terra. Vejam como ela está perfeita para o plantio. A minhoquinha aqui na minha mão, ó, significa que é uma terra que está perfeita para fazer esse plantio agora. O feijão borboleta não exige um berço muito profundo, então eu vou fazer aqui uma profundidade de mais ou menos 5, 7 centímetros, depositar os meus feijõezinhos e cobrir. Cobrir de modo que ela não fique compactada. Aqui eu posso cobrir novamente com a matéria orgânica. É interessante eu fazer uma marcação aqui, colocar um palitinho ou uma plaquinha identificando a minha muda, para que ninguém sem querer pise aqui, ou para identificar o lugar certo da rega, que aliás eu não vou fazer aqui nesse momento porque essa terra recebeu muita chuva nos últimos dias e está bem úmida, então não tem necessidade, mas quando a gente faz esse plantio, a gente faz uma rega bem abundante logo na sequência. Então, o meu feijãozinho está plantado aqui, muito simples, vou deixar com que ele cresça de forma que ele possa subir. Esse lugar também foi escolhido por conta da luz, do leve sombreamento que ele tem, porque tem um muro que ajuda o sol mais forte não pegar diretamente nesse lugar. E aí, quando o feijão tiver crescido um pouquinho mais, ele vai alcançar o extrato de sol mais forte, que é o que ele gosta, e vai se desenvolver bem, dando bastante flor. Essa aqui, quanto mais sol ela pega, mais flores ela desenvolve. Então, quando ela subir, ela vai atingir esse potencial e produzir bastante do que é mais interessante dela, que são as flores. Bom, já plantamos pequenininho, agora é a hora desse grandão aqui, o feijão espada. E sabem por que chama feijão espada esse aqui, pessoal? Por conta da vagem. Lembra, né? Uma espada. Vejam só o formato e o tamanho dela.
Aqui a gente tem cerca de 10 feijões dentro da vagem. E aqui eu posso plantar ela a partir da mesma lógica, de que ela vai subir. E a gente consegue usar esse poste como um primeiro suporte e aí depois ir desenvolvendo, fazendo aqui nesse pergolado da nossa horta. Eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz do outro feijão. Seria possível a gente fazer com sementeiras? Seria possível a gente usar a sementeira ou saquinhos de muda para cuidar deles até que eles enraizem e se desenvolvam? Sim, é possível e é recomendado, mas aqui eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu estou fazendo um plantio de mudas na minha horta, então eu posso sim fazer o plantio direto. Esse feijão, como ele é assim maior, a gente vai fazer um berço um pouco mais profundo, tá bem? Não muito, tá? Vou afofar aqui a minha terra. Como choveu muito nos últimos dias, ela tá bem úmida. Vou depositar o meu feijão. Aqui nesse caso eu não vou colocar os dois juntos. Eu vou cobrir o primeiro e vou fazer um segundo bercinho logo ao lado com o meu segundo. Assim a gente pode testar duas brotações. Não tem necessariamente uma posição correta de se colocar ele aqui. O mais importante é deixar ele a uma profundidade de 5 a 10 centímetros e fazer uma marcação logo em seguida para que a gente saiba que eles estão plantados aqui. Nesses primeiros dias, a rega regular é sempre importante. É importante que essa seja uma região que pega sol pelo menos uma parte do dia, como é o caso daqui. Agora eu estou aqui com ele, com caramoela, para plantar, mostrar para vocês. O plantio desse aqui é tão simples que em alguns lugares do mundo ele é considerado uma praga mesmo, uma planta muito agressiva, extremamente capaz de se multiplicar. Isso porque, ao passo que essa trepadeira vai crescendo e dando aqui essas batatinhas, que aliás podem ficar muito maiores do que isso, essa aqui está num tamanho bem modesto, elas amadurecem e caem no chão. É assim que a gente sabe que o caramoela está no ponto de comer, quando ele cai sozinho no chão. Só que numas que ele cai no chão, ele já começa a brotar, já começa a crescer e assim se multiplica enormemente. Sendo assim, é muito fácil de cultivar. Eu só vou escolher um cantinho legal onde ele possa subir e aqui eu dou uma fofada na terra, só para conferir se está num solo legal para ele crescer, faço uma caminha e sento a minha batatinha aqui com esse olhinho da raiz aqui meio que para lateral, em contato com a terra. Isso é o suficiente para eu plantar o meu caramoela. Muito fácil, né? Não tem por que a gente não cultivar essas plantas se elas têm pouquíssima exigência de solo, de espaço e crescem assim num plantio tão fácil. Por fim, eu trouxe aqui a Hora Pronobis. De todas as espécies que a gente plantou hoje, essa é a única que a gente vai usar a técnica da estaquia, o plantio por estaca. Sempre que possível, a gente deve dar preferência por plantar sementes, porque as sementes permitem que as raízes se desenvolvam mais, atinjam maiores profundidades no solo e cresçam com mais saúde, é mais garantido da planta vingar e dar certo. Mas a estaquia é bem interessante também, principalmente para espécies frutíferas, porque elas passam a dar frutos com um tempo muito menor do que se tivessem sido plantadas por sementes. No caso da Hora Pronobis, uma cactácea é extremamente resistente, enraiza com facilidade e a gente consegue multiplicar um pé em 1 milhão assim pela técnica da estaquia. Aqui eu vou mostrar para vocês uma tática muito simples para a gente fazer esse tipo de plantio. Esse galho que eu peguei aqui, ele está bem longo até. Aqui eu conseguiria dividir ele em mais partes. Eu vou dividir ele em 2 para mostrar para vocês que assim, cortando na diagonal, a gente consegue fazer uma boa estaca para plantio. Esse é um bom tamanho. Uma outra etapa que a gente pode fazer para garantir, para poupar essa planta de gastar energia no que agora não é mais interessante e possibilitar que ela enraize com mais facilidade é retirar as folhas. Aqui eu tenho que ter bastante cuidado com os acúlios. O nome dessa espécie aqui, dessa Hora Pronobis, é Pereschia aculeata. A culeata vem aqui desses acúlios, que a gente chama popularmente de espinhos. A Hora Pronobis é uma espécie que não tem espinhos, e sim esses acúlios. Os acúlios
eles se desenvolvem todos numa mesma direção. E eu vou explicar para vocês como a gente deve prestar atenção nisso na hora do plantio. Vou tirar aqui rapidinho as minhas folhas, tá bem? Pronto. Agora, uma vez que eu colocar a minha estaca na terra, ela vai usar toda a sua energia para desenvolver raízes e para se firmar como um novo indivíduo. É muito comum as pessoas começarem a plantar a Ora Pronobis porque ganharam uma estaca de um amigo, de um vizinho, mas é normal que as pessoas entendam que esses espinhos dela apontem para cima, como por exemplo uma roseira, né, que tem espinhos e não acúlios. Aqui a gente consegue entender que a Ora Pronobis, sendo uma trepadeira, é uma planta que tem esses espetinhos dela ao contrário. Por quê? Porque eles auxiliam na subida da planta. Ela vai se apoiar em alguns pontos para conseguir alcançar estratos mais altos e atingir os lugares de maior insolação. Então a gente entende que esses acúlios dela são como suportes, bracinhos que se agarram nas superfícies e ajudam ela a subir. Se a gente sempre fizer essa alusão, se a gente sempre fizer essa referência, a gente nunca vai esquecer que a direção correta de plantar a Ora Pronobis é assim, com os acúlios apontando para baixo, porque ela vai enraizar da maneira correta. Se a gente plantar ela ao contrário, a gente não vai conseguir desenvolver uma nova muda. Aqui eu tenho alguns exemplos, inclusive de estacas bem menores. Olha, essa aqui é bem menor do que a estaca que eu estou aqui, o que significa que aqui eu poderia dividir em mais duas partes. Uma estaca pequenininha dessa conseguiu dar origem a uma nova muda da Ora Pronobis. E essa aqui já está bem longa, pronta para ir para a terra. Quando eu colocar esse indivíduo aqui na terra, eu posso até mesmo já colher novamente esse galho como sendo mais um indivíduo, colocar ele para enraizar num saquinho e plantar esse outro lado aqui, que é também uma nova muda. Isso mostra o quanto ela é fácil de multiplicar. A Ora Pronobis só não está no quintal de todo mundo que a gente não quer, porque dizer que ela tem alguma dificuldade de plantio ou alguma exigência é mentira. Viram como tudo é muito simples? A ideia desse vídeo não é trazer técnicas apuradíssimas, secretas, difíceis de como a gente deve cultivar espécies raríssimas, e sim mostrar o quanto essas plantas são fáceis de cultivar e devem ser cultivadas assim, com simplicidade e facilidade, para que esse conhecimento circule e possa se expandir, se dissipar por aí, assim como elas próprias. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem muito as dicas. Até a próxima!